Olá, graça eterna, paz eterna, igreja predestinada, igreja escolhida antes da fundação do mundo, comprada lá na cruz. Pastor da Fé Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna. Evangelho para se pensar, Evangelho verdadeiro, Evangelho do Cristo ressuscitado. Amém, amados? O nosso tema é poder das palavras. Poder das palavras. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Então, a palavra que sai da nossa boca tem que ser palavras de acordo com aquilo que a gente crê. Amém? Então, o nosso tema é poder das palavras. Vamos orar? Daqui a pouco estaremos de volta. Vamos falar com o nosso eterno, soberano Deus, nosso Cristo ressuscitado. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa minhas pregas vocais, usa minha mente e meu coração. Usa-me, Senhor, como o Senhor sempre tem feito. Usa-me, Senhor, para ser um canal de bênção para a tua igreja. Usa a minha instrumentalidade, Senhor, como o Senhor sempre tem feito. Usa-me para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço, que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, que eu desapareça, que o Senhor apareça em mim. É isso que eu te peço. Já te agradeço. Amém, amém e amém. Amados, poder da palavra. Nós não podemos ter uma confissão negativa. Nós não podemos ter uma confissão que não condiz com a nossa fé. Que o apóstolo Paulo, ele diz que o justo viverá da fé. Então nós fomos justificados por Cristo. Então nós vivemos da fé, nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Nós sabemos que nós ultrapassamos, estamos vivendo tempos difíceis. O apóstolo Paulo já falou no seu tempo lá, tempo difícil. Hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, onde o certo é errado, o errado é certo, onde quem faz o mal é aplaudido, né? Onde quem faz toda sorte de aberração é aplaudido, onde o crime é aplaudido, onde a pedofilia, o aborto, toda sorte de maldição aí você vê que é apoiada hoje em dia. Meu avô já dizia: vai haver o tempo que o certo, os homens vai transformar em errado o certo. O tempo é hoje, né, irmãos? Mas é no caos que Deus opera. Nós temos um Deus, nós não dependemos de governo, nós não dependemos de homens, nós dependemos de Deus. A nossa dependência total, completa e gloriosa é de Deus. É no caos que Deus opera. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Então, Deus vai nos dar vitória, Deus vai nos libertar desses tempos difíceis, dessa coja de corrupto que tomou conta do Brasil. Eu creio em nome de Jesus. Amados, a palavra de Deus diz assim: sábio Salomão, o homem mais sábio que Deus já fez, o homem mais sábio que Deus já fez, o sábio Salomão, filho de Davi, diz assim em Provérbio 12:6. Provérbio 12:6. As palavras dos ímpios são para armar cilada. As palavras dos ímpios são para armar cilada, arapuca, cilada ao sangue, mas a boca do reto os livra.
Então, o poder da palavra, nós temos que aprender a falar o que Deus fala, não o que Deus não falava, o que Jesus não falava. Osés diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Tudo que as pessoas dizem hoje, a maioria, Jesus não dizia. Então a gente tem que aprender a ser imitador, como o apóstolo Paulo diz, imitador de Cristo. Dizer, falar, pensar, ter a mente de Cristo. Então, fazer a nossa confissão. Termos na nossa boca a confissão de Cristo. O que Cristo falava nessa situação difícil, o que Cristo falava, o que Cristo fazia. Então nós temos que agir como Cristo agiu, como Cristo sempre agia. Nós temos que ter a confissão das palavras de Deus na nossa boca, né? Nós temos que estar dentro da palavra. Nós temos que saber que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Então nós vamos descansar na sombra do Onipotente. Nós temos que aprender a dizer: direi do Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza, nele eu vou confiar. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. Não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará à minha casa. Nós temos que aprender o poder da palavra de Deus. Nós temos que aprender a colocar a palavra de Deus, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão as suas mãos, para que não tropece o teu pé em pedra. Então nós temos que aprender o poder da palavra. Nós temos que aprender. Nossa boca nós não podemos ser pessimistas. Nós não podemos ser pessimistas. Fuja dos pessimistas. Os pessimistas são os urubu de plantão. Muitos não têm coragem de matar, mas fica torcendo que tu morra, torcendo que teu casamento morra, torcendo que a tua empresa venha à falência, torcendo que a tua família desabe. Aprenda, fuja. A Bíblia manda fugir da aparência do mal. Então isso aí, você vê que uma pessoa diz assim: vai falar com alguém, eu estou com uma dor. Aí a pessoa já diz: meu vizinho estava com uma dor dessa, morreu. Imagine. Você fala com A, fala com B, fala com C, fala com Jesus. Aprenda o poder da palavra de Deus. Eu digo que nenhum mal chegará à minha casa, nenhum mal chegará à minha família. O sábio Salomão, em Provérbio 18, ele diz, nós já determinamos o Salmo 91, eu digo que estou debaixo da sombra do Onipotente. Aprenda a agir de acordo com as palavras de Deus. Sabe, Salomão, em Provérbio 18, 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua, não é no poder do diabo. Porque foi o diabo. O religioso usa tudo, foi o diabo. O diabo já é ele mesmo, que ele vive falando palavra negativa, ele vive com palavras que não condiz com o crente em Jesus Cristo. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós não somos crente em Maria, crente em José, crente em Benedito e Aparecida. Nós somos crente em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele morre pela sua igreja e ressuscita. Morre pela sua igreja para salvar, para justificar. E quando Ele ressuscita, tetelestai, está feito. A igreja está salva uma vez, salva para sempre. A igreja está pura, santificada. Então o sábio Salomão diz:
A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Você vai comer do fruto das suas palavras. Se você é uma pessoa pessimista, você vai comer das suas palavras. Se você é uma pessoa que você profetiza, declara a palavra de Deus, pode estar um caos como nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo aí leis sendo aprovadas contra a igreja, leis sendo aprovadas contra a família, leis sendo aprovadas para liberar o aborto, para liberar as drogas, para liberar o crime. Pessoas abertamente falando que o crime vale a pena. Né? Nós vivemos um caos na moral, no caráter. Né? Nós vivemos uma baixaria total. Mas nós dependemos de Deus. Deus está contemplando, Deus está vendo tudo, né? Deus não dorme, né? Quem planta o bem vai plantar o bem. Quem planta o bem colherá o bem. Quem planta o mal colherá o mal. Então a morte e a vida estão no poder da palavra. Então, se você falar a palavra de Deus é vida. Jesus é caminho, o único caminho. Jesus é a única verdade, Jesus é a única vida. Então temos que falar as palavras de Jesus Cristo, do Cristo ressuscitado. Ainda em Provérbio 12:14 diz, 12:14, sábio Salomão, a sabedoria dada por Deus, foi o homem que mais Deus deu sabedoria, foi Salomão, porque ele pediu, né? Cada um se fartará de bem pelo fruto da sua boca. Olha, cada um se fartará do bem do fruto da sua boca. Se você falar a palavra de bênção, você vai ser uma pessoa abençoada, uma mulher abençoada, um homem abençoado. E o que as mãos do homem fizer, isto receberá. Está vendo que o homem plantar, ele vai colher. Se você plantar o bem, Senhor, você plantar o bem, Senhor, você vai colher o bem, Senhor. Se você plantar o mal, Senhor, você vai colher o mal, Senhor. Se você plantar o mal, Senhora, você vai colher o mal. Se você plantar o bem, Senhora, você vai colher o bem. Então plante o bem. Eu estou dizendo plante o bem porque é o meu dever dizer. Mas quem é do mal nunca vai plantar o bem. Quem é semente do mal nunca vai plantar o bem. Não, quem é do mal, ele não se converte. Aí você diz, mas fulano, acontece tanta coisa, e fulano não se converte, fulano não muda. Ele não vai mudar, ele é o mal. Aquele que é sujo se suja mais. As trevas não viram luz, nem a luz vira treva. Há um abismo. Treva e luz. Não tem como coagular, não tem como se ajuntar, não tem, é água com óleo, é esquerda e direita, são totalmente separados, os valores são diferentes, o gosto, né? Então, Mateus capítulo 12, Mateus 12, 37, Mateus 12, 37. Nós vamos estar trabalhando, estar ministrando durante todo esse mês sobre o poder da palavra. 12:37 de Mateus diz assim. Foi um culto maravilhoso, culto racional ontem na comunidade apostólica da fé. E começamos com essa série de mensagens, poder da palavra, para que nós possamos falar o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, ele não vai falar. O ser humano foi ensinado de forma errada, ensinado a acreditar que a igreja é as paredes, a catedral, dizer que não, sabemos que ali é um local de congregar, mas nem todo lugar estão se ajuntando para pregar a palavra de Deus, né? Muitos lugares estão se ajuntando para vender a terra de Israel, para comer o sal, para levar a cuspida, para levar um banho de óleo, né? Nem 95%
dos lugares aí não estão adorando a Deus. Estão adorando o diabo. Você chega do começo ao fim, é diabo, porque o diabo tirou o marido da mulher, o diabo fez isso, né? Então o diabo deles tem um poder muito grande, mas a Bíblia diz que o próprio Jesus aniquilou, né? Hebreus 2,14, né? Mas eles traz de volta para os seus fins, seus lucros aí. Então, Mateus 12,14, 12,37. 12,37 diz assim, olha. 12,37 de Mateus. Olha aí. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Pela sua palavra você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Então, se você for uma pessoa que crê em Jesus Cristo, você é justificado, porque você não vai falar a palavra torpe. Na tua boca só vai estar a palavra de Deus. Mas se você for uma pessoa do mal, uma semente do mal, vai estar a palavra torpe na tua boca, então você será condenado pelas tuas palavras. Amém? Olha aí. Hebreus, a 14ª carta do apóstolo Paulo, 14ª carta do apóstolo Paulo aos hebreus que havia se convertido ao evangelho da graça, ao evangelho eterno. Hebreus capítulo 1, versículo 14, Hebreus 1, 14, diz assim, amados irmãos: não são porventura todos eles espírito ministradores, enviado para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu creio que os anjos, Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito, a respeito da igreja, a igreja que vai herdar a salvação, a igreja predestinada, a igreja escolhida antes da fundação do mundo. Então, não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor da igreja predestinada, da igreja santa? Então, os anjos Deus dá ordem aos anjos para nos servir, para nos orientar, para nos ajudar, para acampar ao redor da nossa casa, da nossa família. Jeremias, olha o que é que diz o Jeremias. Jeremias 1, 12. Jeremias 1, 12. Olha o que é que diz. Jeremias 1, 12. Olha, diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor não há de passar. Ele vela para cumprir a sua palavra. Quem falou não foi Joãozinho da esquina, não foi o Zé da manga, não foi o Bildo das panelas. Não, quem falou foi Jesus Cristo. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas tudo se cumprirá. Amém? Porque Ele é fiel. Eu disse-me o Senhor, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre as minhas palavras para cumprir. Amém? Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Amém, amados? Provérbio, novamente, Provérbio capítulo 2, sabedoria do sábio Salomão, da sabedoria dada por Deus. Provérbio capítulo 2, 2,14, olha só, 2,14, Provérbio 2,14 diz assim: porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Melhor é o que nós temos, é a nossa confissão de fé.
é você confessar que você crê em Deus, é você confessar que Deus é o teu pastor, como o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 103 diz assim, Salmo 103, 20, olha o que é que diz, o salmista Davi, usado por Deus, o que é que ele diz? O Senhor tem estabelecido o seu trono, não, 103, 20, né? Bendiz ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Olha aí. Bendiz ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpre as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. A palavra tem poder, irmão. Se você se acorda murmurando, vai dormir murmurando, se acorda murmurando, murmurador de plantão. Ah, porque eu fui traída, não quero casar mais. Ah, porque eu fui traído, não quero casar mais. Ah, porque eu sofri com aquela mulher, não quero mais saber de mulher. Você vai querer saber de quê? O homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Como é que você quer uma mulher perfeita se você não é perfeito? Se você encontrar uma mulher perfeita, fuja, porque você vai estragar ela. Como é que você, meu irmão, você quer um homem perfeito se você não é perfeita? Né? Então aprenda o poder da palavra de Deus. Aprenda a lutar. O que foi que Deus disse a Josué? Te esforça, tem bom ânimo. Te esforça, tem bom ânimo. Aprenda a lutar. 1 Pedro. Olha o que aqui diz em 1 Pedro. Primeira epístola do apóstolo Pedro. 1 Pedro. Olha o que aqui diz, meus amados irmãos, meus irmãos predestinados, meus irmãos escolhidos desde antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz. Igreja santa, igreja de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, 3, 10 diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Quer viver bem? Refreie sua língua. Não saia falando qualquer coisa, não fale com A, B, C, D. Quantas vezes pessoas sofrem porque está realizando alguma coisa e fala para A, fala para B. Não, meu irmão. Fale com Deus. É só me chamar. Quando tiver no perigo, chame por Jesus. Fale com Jesus. Você já falou para a torcida do Corinthians todo. Já falou para a tua comunidade toda, o bairro todo. Ninguém pôde te ajudar. Cada vez você ficou pior. Fale com Deus. Fala com todo mundo, mas não fala com Deus. Fale com Deus em oração. Deixa de murmurar. Para de murmurar. Deus não te deu essa boca para estar murmurando, para estar criticando, para estar zombando. Para com isso. Olha aí a palavra de Deus. Olha aí o que é que o apóstolo Pedro ele diz aqui. Olha o que é que o apóstolo Pedro ele diz, irmãos. Olha aí. Siga o exemplo. Nós temos que seguir o exemplo. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, quem quer ter dias bons, refreia sua língua. Aí, refreia sua língua. Aqui não diz, você quer ter dias bons, jejum para matar o diabo. Quer dizer que Jesus não conseguiu destruir lá na cruz. Aí você vai conseguir passando fome, jejuando. Isso é loucura, isso é religião, irmão. Isso não é evangelho, isso não é fé. Jesus não conseguiu lá na cruz. Aí você vai conseguir passando fome. Você vai conseguir fazendo vigília.
A noite foi feita para dormir, irmãos. Você quer, o problema é seu, não tenho nada com a tua vida. Mas isso aí está te levando à maldição, porque isso aí você está dizendo que Jesus não tem poder para fazer. Se você está fazendo sacrifício, então Jesus lá na cruz não tem poder para fazer. Para com isso, né? Olha aí, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Não fale engano, não fique desejando mal para os outros, não fique desejando o que é dos outros. Para com essa ganância, essa avareza. Para com isso, né? Então, voltando para Provérbio, sábio Salomão, Provérbio, voltando aqui para Provérbio, né, amados? Tem muita coisa aqui para a gente ver, irmão. Tem muita coisa para a gente ver. Eu vou já terminar e eu vou dar continuidade da onde eu parei aqui. Eu vou prometer aqui só ler, terminar aqui, né? Terminar aqui com o Provérbio. Terminar aqui. Né? E vamos dar continuidade. Uma mensagem muito maravilhosa que Deus me deu. Nós vamos estar ministrando durante todo o mês. Provérbio capítulo 13. Sabedoria que veio diretamente de Deus. Sabedoria milenar. Provérbio capítulo 13. 13:3, olha aí, 13:3. Marcar aqui para a gente dar continuidade. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Perturbação, você passou a ser uma pessoa perturbada porque você falou muita coisa com quem não devia. Por isso você está sendo uma mulher perturbada, um homem perturbado. Em vez de falar com Deus, começou a murmurar. Se acorda murmurando. A palavra de Deus diz que o adorador, ele já se acorda adorando. O adorador, ele não adora quando a geladeira está cheia, repleta, o guarda-roupa. Guarda-roupa cheio de roupa boa, né? O armário cheio de iguarias, comidas, né? Não. O adorador, ele adora quando tem e adora quando não tem. Ele adora quando está com saúde e ele adora quando não está com saúde. Ele adora na perseguição, ele adora em todo o tempo. O verdadeiro adorador, ele já se acorda adorando. Em vez de murmurar, você já murmurou tanto, cada dia você está cada vez mais pior. Então agora aprenda a adorar. Adorar quem? Imagem? Por trás das imagens está demônios. Adorar a Deus, adorar homens. Eu jamais adorarei um homem, irmão. É igual a mim. Pode ter o dinheiro que for, mas vai para o mesmo lugar que eu vou. As pessoas adorando os homens aí, os atores, as atrizes, adorando aí e se humilhando. Não, irmão. É igual a você, muitas vezes até pior. Muitas vezes só o que tem é dinheiro. Tem dinheiro, mas em compensação tem vício de droga, tem um monte de coisa que você não imagina, né? Você vê que a maioria das coisas das redes sociais, da internet é falsa, é uma tela de descanso. Ninguém tira uma foto no busão lotado, imprensado ali, as pessoas se esfregando de um lado de outro e você ali fica uma sardinha. Ninguém tira foto assim. Não dá nem para tirar, não dá nem para pegar o celular, né? Tira foto quando está numa viagem, pegou um voo para Nova York, um jatinho particular, aí tira foto quando está num carro importado ali, né? Então, irmão, a gente temos que viver a realidade da palavra, não é a realidade do mundo. A realidade do mundo é a falsidade, irmão. A realidade do mundo não condiz com a realidade da palavra. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Por isso que o sábio Salomão disse: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. É por isso que você vê muito perturbado,
muitas mulheres perturbadas, muitos homens perturbados, muitos jovens perturbados, perturbado mesmo, irmão. A palavra perturbação para eles são pouco. Salmos 19, olha o que é que o salmista diz. Salmos 19, 14. Salmos 19, 14. Sabedoria de Deus que Deus deu a Davi, pai de Salomão. Salmo 19, 14 diz assim, olha. 19, 14. Seja agradável as palavras da minha boca e medição do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, meu libertador. Seja agradável as palavras da minha boca. Que seja agradável. Quando é que as palavras da tua boca vai ser agradável? Quando você aprender o poder da palavra de Deus. Não é o poder do murmúrio, não é o poder das rezas preparadas aí, escrito. Aqui não tem poder nenhum. Está escrito ali, você fica... Aquilo é religião, fica repetindo aquilo, Ave Maria e não sei o quê. Não tem poder nenhum isso aí, irmão. Poder é quando você fala com Deus espontaneamente. É porque Deus conhece. Não adianta você fazer uma média com Deus. Vou fazer uma média com Deus. Se você consegue, os olhos de Deus estão em toda parte. Então você tem que aprender, nós temos que aprender o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Do mesmo jeito que eu estou ministrando aqui, a palavra está indo para o povo de Deus, povo predestinado, escolhido, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, está indo para você e está indo para mim. Costa dos dois lados. Estou pregando para você e pregando para mim também, recebendo, aprendendo a colocar em prática essa palavra, viver esta palavra. Amém, amados? Vamos orar? Nós vamos dar continuidade. Coloca nos comentários aí, me cobrando, para a gente dar continuidade aí. Amém? Dá continuidade nessa palavra, para a gente não esquecer e ficar só aí. Dá continuidade. E não só pregar, mas viver. Aprender a colocar as palavras de Deus em prática. Nós somos cristãos práticos, nós somos cristãos bíblicos. Nós temos uma verdade. Está na Bíblia, nós cremos. Não está, nós não cremos. Então, nós temos que... A nossa confissão de fé tem que ser de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o governo. Nós não dependemos de governo, nós não dependemos de A, B, C, não. Nós dependemos de Deus, exclusivamente de Deus. A comunidade apostólica da fé, na direção do pastor da fé, Elias Santos, nós dependemos exclusivamente de Deus. Vamos orar. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, nos ensina, Pai, não ser só ouvinte da Tua palavra, mas ser praticante, colocar em prática, profetizar, determinar, confessar a Tua palavra, viver a Tua palavra, viver o que sai da Tua boca, aprendermos, Senhor, ser cristão bíblico, não ter a Bíblia só para abrir no carro, abrir dentro de casa, ficar ali como amuleto, não, mas ler, meditar, praticar, colocar em prática. Pai querido, nós te agradecemos, Cristo ressuscitado, nós te louvamos desde agora e para todo sempre. Toda honra, toda glória te pertence. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Igreja predestinada, igreja escolhida, comprada antes da fundação do mundo. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.